entender como é que funciona o processo de trabalho de um PO. O que ele faz? O que ele não deve fazer? Qual é a postura dele? Qual não deve ser a postura dele? Então, por exemplo, vamos lá. Vamos supor que você está numa reunião e aí você tem ali um plano de homologação. Eu estou falando isso porque eu acabei de sair de uma reunião em que a gente discutiu o plano de homologação. Marcelo, eu nem sei o que é plano de homologação. Plano de homologação é uma coisa muito simples. É um grande plano, pode ser um roadmap, um cronograma, onde a gente vai pegar tudo que foi desenvolvido e vai aprovar, validar com as partes interessadas do negócio. Então você tem que saber organizar esse grande plano de homologação, porque você vai precisar botar isso em produção. Então, antes de botar em produção, antes de botar na mão do usuário final, você precisa mobilizar. E quando o produto, por exemplo, é um produto interno para a empresa, você precisa mobilizar muita gente, porque a adoção de um produto ela precisa ser o mais suave, o mais fluida possível. Então, isso você precisa entender como é que faz no dia a dia. É muito simples, só que você precisa entender. Então, o que eu quero te mostrar é técnicas, ferramentas, processo de trabalho e artefatos. Você precisa conhecer isso ali para você ter a sua primeira experiência. Mas, Marcelo, será que eu preciso realmente me aprofundar nisso? Com o tempo, sim, você vai ter que se aprofundar. Você vai conhecer variadas técnicas, você vai conhecer muitas ferramentas a mais, você vai conhecer diferentes processos de trabalho, mas o mínimo que você precisa é conhecer quais são as principais técnicas, principais ferramentas, como é que geralmente é um processo de trabalho padrão e quais são os principais artefatos, tá certo? Então você precisa disso. E para você ter sua primeira experiência, óbvio, né? Você precisa ter experiência no ambiente corporativo. E eu digo que se você tem pelo menos um ano, você já está apto a ter sua primeira experiência como PO. Por quê? Basta um ano. Mas, Marcelo, um ano em quê? Ambiente corporativo. Não importa a área, só de você ter vivenciado o ambiente corporativo, isso é o mais importante. Por quê? Por que um ano? Porque no ambiente corporativo, um ano é suficiente para você entender como é que funciona uma companhia, quais são as principais áreas, como é lidar com variadas pessoas que têm interesses comuns e às vezes conflitantes, quais são os grandes processos comuns de uma empresa. Toda empresa tem um RH. Grande parte das empresas tem um jurídico. Uma empresa tem o departamento de vendas. Então, um ano vai te ajudar a ter essa visão do que é o mundo corporativo, necessário para você poder atuar como um PO, um líder de produto. É difícil? São muitos pré-requisitos? São não. Óbvio, você precisa ter ali, né, muitas vezes, para atuar como PO, você vai precisar ter o curso superior. As empresas fazem essa demanda. Não que, se você não tivesse, você não poderia, mas é o que as empresas pedem. Então, a gente coloca esse curso superior como realmente um pré-requisito. Elas vão pedir para você. Curso superior, um ano de experiência e conhecer técnicas, ferramentas, processo de trabalho e artefatos. Tá, Marcelo, já entendi. Eu tenho um ano de experiência corporativa, eu tenho curso superior, isso não é problema, só que eu não sei as técnicas, as ferramentas, o processo de trabalho e os artefatos. Me ajuda. Aqui nas lives, eu venho comentando muito sobre esses elementos. Técnicas, ferramentas, processo de trabalho e artefatos. Ontem, inclusive, a gente detalhou muita coisa aqui.